Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós que estamos estudando os reis, nós finalizamos na última vez o rei Ezequias. E agora nós vamos começar o rei Manassés. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 33. Abra em 2º livro de Crônicas, capítulo 33. Nós vamos fazer, em primeiro lugar, uma primeira leitura, uma leitura que fala sobre toda a vida de Manassés. Ela vai do versículo 1 e até o versículo 10. Do versículo 1 até o versículo 10. Então, abra em 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Elias, me ajude. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: E começou Salomão a edificar a casa... É 33? É 3? Muito bem. Capítulo 33, versículo 1 ao versículo 10. Vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: Nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Glória a Deus. Aqui está a primeira parte sobre o rei Manassés. Ele não é um rei desconhecido. Ao contrário, graças a Deus, nós temos muitas pregações sobre Manassés. E a gente tem Manassés como, entre aspas, o filho pródigo do Velho Testamento. O garoto que tinha tudo nas mãos, que herdou tudo do seu pai e herdou um trono consideravelmente rico, poderoso, espiritualmente estruturado, porque Ezequias deixou Israel espiritualmente estruturada. E a Bíblia diz que o grande erro de Ezequias foi ter mostrado toda a riqueza aos babilônicos que vieram visitar. Nós estudamos isso na última aula. E aí você tem um texto como esse, que é um texto difícil de se lidar. Por quê? Porque, de repente, tudo aquilo que se tinha se perdeu. Porque, aparentemente, do dia para a noite, parece que o novo rei enlouquece
e ele desfaz tudo o que o seu pai fez. Agora, eu quero lhe chamar a atenção que, à medida que o pastor Elias foi lendo, você, obviamente, foi notando, e a ideia que se tem é que Manassés, ele institui de volta tudo que Ezequias tinha reprovado e retirado. Ele volta de novo com os ídolos, ele volta de novo com as práticas horríveis, ele faz pior do que o seu avô Acás, pior do que Acás, e a impressão que a gente tem, porque está lendo, é que isso vai acontecendo rapidamente, rapidamente, rapidamente. Mas vamos lá, vamos com muita calma. Para que você possa desfazer todo um trabalho de uma vida, e Ezequias se dedicou na sua vida inteira do reino, não é do dia para a noite. O que o pastor Elias acabou de ler aqui, já já vai ler com muita calma, e a gente vai vendo os detalhes, foi um trabalho que foi feito devagar. Foi um trabalho que os historiadores e os grandes intérpretes dizem que levou uma média de 15 anos, sendo feito com muita calma, muita paciência. Esse menino aqui era um estrategista de primeira. E ele não poderia simplesmente pegar tudo que o pai dele deixou e desfigurar de uma única vez. Apesar do texto dizer que ele, em primeiro lugar, começa nos postes ídolos, altos ídolos, e depois vai, até botar uma imagem de Azerá dentro do próprio templo. Isso ele não fez numa semana. Isso ele não fez num mês. Isso ele foi fazendo devagar. O que aconteceu no coração de Manassés? Para que ele simplesmente jogasse fora tudo o que o pai dele tinha feito e toda a grandiosidade espiritual. Nós preparamos um slide que vai nos ajudar muito a partir desse momento. E aí, o primeiro versículo, Elias, por gentileza. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Ok. Olhe por gentileza para o slide e você vai ver o seguinte. Aqui está a nossa querida, né, e maravilhosa planilha fundamental de estudos, que é do professor André Reich. Pode diminuir, filhão. Eu já botei a parte que tem que ficar grande, que aí já ajuda. Aqui está. E, um anúncio importante. O Atlas Bíblico do professor Reich já está feito. Já está feito, viu? Quem puder já adquirir, adquira. O valor dele é 300 e poucos reais, como está em pré-venda, hoje está, e na época de pré-venda vai estar a 119 reais, tá bom? Mas um Atlas completíssimo e maravilhoso. Agora, olha que interessante. Aqui está a fonte, e eu quero te chamar a atenção para isso aqui. Você está vendo? A gente está exatamente aqui, ó. A gente terminou com Ezequias, e veja que do outro lado já não tem mais rei nenhum do reino do norte. Ou seja, o reino do norte se desfez. E a gente agora só está com o reino do sul. Ezequias foi aquele rei formidável e maravilhoso, que a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava, e que fez uma grande revolução espiritual em Judá. Ele morre, ascende ao trono quem? Seu filho Manassés. Agora vou me utilizar daqueles gráficos de ordem cronológica, né, do querido pastor e professor Felipe. Aqui em cima, ó,
está Ezequias, tá? Quando ele começa a reinar, você pode ver que ainda no reino do norte, ainda existe reino. Estamos lá no reino do norte com o último rei, que é Oséias. Ezequias reina, ali embaixo, ó, você já tem Manassés, e aqui você tem um período de regência comum que ele tem com o reino do norte. Agora, a partir do 8º ano, você não tem mais reino do norte, você só tem Ezequias. E Ezequias é levantado por Deus, mesmo seu pai Acás sendo um dos mais terríveis reis do sul, Ezequias é levantado por Deus e faz a grande revolução espiritual. Agora olha aqui, olha que interessante. Novo gráfico. Aqui está o tempo em que o filho de Ezequias, Manassés, reina. Ele reina exatamente pelo período de 55 anos. Ele foi o rei mais longevo que existiu. Alguns intérpretes dizem que nos 10 primeiros anos de reinado dele, ele reinou junto com o pai dele, em corregência. Outros, como o professor Filipe, dizem que não, que quando ele começa a reinar, o pai dele tinha falecido. E ele reina a partir dos 12 anos de idade, e obviamente que ele vai ter um tutor para conseguir reinar, né? 12 anos de idade ninguém reina. Agora olhe para cá, que interessante. Aqui está exatamente o período de tempo que ele reinou, 55 anos, e depois o filho dele reina, Amon, e veja que Amon reina só 2 anos, como consequência de quê? Da ira de Deus, e da pecaminosidade que Manassés trouxe. E aí, graças a Deus, vem o neto de Manassés, um outro grande revolucionário espiritual, que é Josias, né? Um dos reis de maior espiritualidade no meio de Judá. Então, para que você se situe, são 55 anos de governo. 55 anos de governo. Nesses 55 anos de governo, ele começa a governar com 12 anos. Então, 12 mais 55, ele morre aos 67 anos. Vamos lá. Agora, olhe que interessante comigo. A gente, quando pega o texto, que pega o versículo 2, a gente acha que isso aconteceu automaticamente. Elias, me ajude. Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então pensa comigo. O resumo do reinado dele é: e fez o que era mal diante do Senhor, conforme o quê? As abominações que os antepassados passaram e fizeram. Gente, como é que uma criança de 12 anos vai fazer o que é mal diante do Senhor? Porque agora vem a descrição do que Manassés fez de errado. Vamos juntos? Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Presta atenção. Como é que ele, com 12 anos, reedifica, lá nas montanhas que cercam Jerusalém, absolutamente todos os altares que o pai dele destruiu? Como é que ele cria deuses e se prostra diante de todos os deuses solares que existia com 12 anos? Não, ele não fez isso com 12 anos. Ele também não fez isso com 13 anos. Os irmãos que chegaram agora, nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 33. Ele não fez isso com 14 anos, com 15 anos. Presta atenção.
até os 18, ele estava sendo tutelado por alguém. Ele estava sendo acompanhado por alguém. Ele não dava as cartas no jogo. Ele não ditava as regras. Até os 18 anos, Manassés, como dizem os grandes historiadores, ele estava como? Ele estava na mão dos outros, comendo na mão de um tutor. Agora, ele não teve a sorte de ter do lado dele um Joiada. Porque quando a gente estudou o rei Joás, que ele chega ao trono aos 7 anos, até ele completar 18, o sumo sacerdote Joiada o levou à presença de Deus. Alguém instruiu esse menino, e esse menino se encantou com os deuses assírios. E deixa eu te mostrar como isso aconteceu. Acompanhe aqui o slide. Olha que interessante. Você tem aqui exatamente um mapa do Império Assírio. Não é porque o rei, grande rei, veio contra o pai de Manassés, e naquela batalha contra Jerusalém, tendo morrido 185 mil dos homens mais valentes, que a Síria deixou de ser o que ela era. A Síria continuou sendo o grande poder imperial do seu tempo. E se você parar e pensar, de alguma forma, quem instruiu esse menino, resolveu colocar no coração dele o amor pela Assíria. E em segundo lugar, numa posição muito secundária, o amor a Jerusalém. De alguma forma, quem instruiu Manassés dos 12 aos 18, o fez ser encantado com Nínive. E não é difícil você se encantar com o Império Assírio e com Nínive, irmãos. Por quê? Olha para cá, olha que interessante. Ali está a primeira marca. Pode ler para mim, por gentileza, Elias, o ano que está ali embaixo? 1800 a 1600 a.C. Olha que interessante. De 1800 a 1600, o tempo está baixando, porque é antes de Cristo. Os assírios começaram dominando essa pequena região, está vendo? Ali onde está Nínive, ok? Agora, os assírios de forma muito forte, competente, inteligente, como o professor André Rai, que ensinou para a gente, eles eram uma máquina de fazer guerra. Aí, nessa segunda data aqui, eles chegaram a toda essa possessão do verde escuro. Está olhando ali? E é óbvio que quando chega aqui nessa última data, essa do laranjado, em que cai Samaria em 722, olha a porção da terra que eles conquistaram. Ou seja, eles tinham um mundo civilizado na mão todinha. O levante, o crescente fértil, aonde as primeiras comunidades humanas se instauraram para poder viver, porque ali tinha água, tinha comida, era o crescente fértil. Então, se você olhar para a Síria, você se encanta. Não tem como não se encantar. É uma civilização forte, poderosa, grandiosa, inigualável. E Manassés, com certeza, eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Manassés, no início do seu reino, ele olha para Jerusalém, e ele vê Jerusalém aonde? Está vendo ali? Ele vê Jerusalém como um pequeno vassalo dos assírios. Então, na Síria deveria ter alguma coisa importante. Na Síria deveria ter alguma coisa pungente. Os deuses assírios são muito poderosos, porque entregaram para a Síria tudo isso. Jerusalém é um nada diante de Nínive e de todo o poder que é a Síria. Isso aqui, com certeza, ensinaram para eles, irmãos. Dá uma olhadinha.
Olha que interessante, isso aqui é a época, vou grifar aqui, em que caiu a Samaria. E quando Samaria cai a maior cidade do norte, a grande capital de Israel. E veja que eles são levados em primeiro lugar, nessa primeira leva, está vendo ali a seta? Você tem uma segunda leva aqui, e depois você tem uma terceira leva que pega quem já está no Império Assírio para jogar lá para o lado dos persas. Nínive era grande. Nínive era linda, era maravilhosa. O mundo girava em torno de Nínive. O conhecimento estava em Nínive. A religião estava em Nínive. Todo o produzir bélico estava em Nínive. Nada poderia destruir. Nínive era indestrutível. Nínive era tão forte que nem os egípcios conseguiram segurá-la. Quando os babilônicos ali embaixo vieram, como vimos na aula passada, no estudo passado, visitar o pai de Manassés, o grande Ezequias, eles vieram para tentar conseguir de Ezequias uma certa aliança, porque ninguém sabe como Senaqueribe vem e não destrói Jerusalém. Destrói todas as cidades de Judá, mas não destrói Jerusalém. Mas não é porque Senaqueribe voltou e foi morto que o império cai. Ao contrário, o império é grande. Manassés, aos 18, 19 e 20, ele olha para tudo isso, ele tem todo esse conhecimento histórico, e ele vê que Judá é um mero ponto em todo o grande reino da Assíria. E o que ele faz? Ele vai atrás dos assírios. Ele quer fazer com os assírios pactos, para que o reino dele não caia. O que você tem aqui na descrição bíblica é a descrição de gente que diz: eu vou me submeter a ti, ó Nínive. E aí é óbvio que esses pactos, como o próprio professor André Reich nos ensinou, eles são pactos que impõem não só a questão da vassalagem, de pagar pedágio, de pagar importância, de mandar o que há de melhor para lá, mas também de se subordinar aos deuses assírios. E aí, olha que interessante. Se você parar e pensar comigo, esse menino se esqueceu de quem era Judá. Esse menino, ele jogou mais de 250 anos no lixo de história, de glória e de misericórdia de Deus. Esse menino esqueceu que tudo começou daquele tamanhozinho. Está vendo ali? Só um pouco. Ok. Esse menino esqueceu que aí moravam os jebuseus. Tá? E o que acontece? A cidade era isso, era fortificada, era grande, era em cima, metade do Monte Sião, Monte Moriá. E aí Davi disse: eu quero conquistar essa cidade. Ela fica no território de Benjamim, e eu vou fazer dessa cidade minha capital, para não ter problema com ninguém do norte, ninguém do sul. E olha que interessante, está vendo ali a fonte Gion? Foi por ali que Davi entrou. Eles entram ali embaixo, como já vimos em vários vídeos apresentados aqui, eles sobem, passam pelos muros por baixo, entram. Joabe é o primeiro a conquistar, por isso que se torna general. E aí, a cidade dos jebuseus passa a ser a cidade de Davi. De onde Deus disse:
o meu nome vai estar aqui. A minha mão vai estar aqui. Os meus olhos estão aqui. Meu coração está aqui. E ele diz, eternamente meu nome vai estar aqui. Eu quero que você e a tua descendência ande nos meus caminhos. Interessante que a cidade não fica desse tamanho. Está vendo aquela área toda ali? Ali Abraão quase sacrificou Isaac. Ali é o Monte Moriá. Ali é o Monte Moriá. E olha que interessante, foi exatamente ali que Salomão construiu o quê? O templo. Gente, olha que fantástico isso aqui, ó. Tá vendo? Olha que fantástico. Para você ter uma ideia de como era extraordinário isso, olha essa imagem. Está vendo os palácios de Salomão? Está vendo o templo? Está vendo os pórticos, o Ofel? Está vendo a grandiosidade disso? Gente, o menino pega todo esse desenvolvimento e toda a história que está por trás disso, e ele diz, eu estou acostumado com isso é um nada. Ele simplesmente joga no lixo. O fenômeno histórico daquele dia, em que quando esse templo foi apresentado, a glória de Deus se encheu de tal forma, que ninguém podia entrar. Mas isso, para ele, era um mero ponto diante de Nínive. E esse menino, ele comete um erro mais grave ainda. Porque aqui está tudo que Davi constitui junto com Salomão. Mas o pai dele, gente, olha que fantástico, ó. Davi, Salomão, aqui está como era Jerusalém. Você está vendo que o monte Sião e o monte Moriá são enormes. Está vendo a precipitação lá embaixo, difícil de ser conquistada. Por isso que quando o salmista olha para Jerusalém, ele diz assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele estava lá embaixo, na precipitação, lá embaixo, vendo a grandiosidade da cidade, e ele diz, o meu socorro não vem de Jerusalém. O meu socorro vem do Senhor. Não vem dos montes, vem do Deus que fez os montes. E ele simplesmente olha para essa história e diz, é um nada. Gente, olha que fantástico. Está vendo ali o número 1? Aqui, ó, a cidade de Davi. Está vendo o número 2? Aqui, ó, o que Salomão acrescentou. Está vendo o número 3? Ali é o Monte Sião. Ali é o Monte Sião. O Monte Sião, porque onde Salomão construiu o templo é o Monte Moriá. O Monte Sião, irmãos, é um local extraordinário. É o local para onde vieram os israelitas do norte quando Samaria foi destruída por Nínive. Eles desceram e vieram habitar aí. De tal sorte, que quando o pai de Manassés toma o poder, ele olha para essa parte de forma muito importante, ó. Vamos lá, olha que interessante, olha o que virou Jerusalém. Então, quando você pega ali o ponto 3, ali está todo mundo Sião, e para ali foram muita gente,
E ali estava a parte mais pobre da cidade. Olha o que Ezequias fez. Ezequias murou toda a cidade. Olha o que se transformou Jerusalém. Jerusalém agora está sob um monte Sião e sob um monte Moriá, e ela é indestrutível, ela é inconquistável. E como se fosse pouco, o pai de Manassés, ele sabendo de como seu antepassado Davi entrou nessa cidade, ele fecha o que nós chamamos de fonte de Gion. Aqui, vou mostrar para você, depois que ele faz todos os muros, ele fecha aqui, E ele traz toda a água que vem da fonte de Gion para o tanque de Betesda, e ele faz isso aqui, o maior aqueduto interno do mundo, que é o túnel de Ezequias. Esse menino, irmãos, ele olha para tudo isso e ele diz assim: é um nada. Isso é um nada diante de Nínive, isso é um nada diante do império. Porque, na verdade, apesar de tudo, nós somos isso aqui, um ponto no grande império. E aí, primeira coisa que ele faz, Davi amplia o máximo que você puder fazer em Jerusalém. Consegue ver direitinho Jerusalém? Lê para a gente o versículo de número 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Parou aí. Do lado de Jerusalém, você tem montes. E desde a época de Salomão, se permitiu nos altos criar pequenos altares para dedicação a deuses estranhos. Não, pastor, Salomão não fez isso, não. Fez. Tinha mais de 1000 esposas, quis simplesmente agradar o coração de todas elas. Quem é que sai destruindo tudo isso? O pai de Manassés. Quem sai quebrando todos os altares do lado de Jerusalém? Os postes ídolos. O pai de Manassés. Porque o avô de Manassés, ele era idólatra. A casa era idólatra. O que o menino fez? Poxa, Jerusalém está muito ortodoxa. Jerusalém está muito para os judeus. Jerusalém tem que se modernizar. Tem que se atualizar. Jerusalém pode se tornar uma grande metrópole, tal como quem? Nínive. Em Nínive é fantástico, em Nínive você tem postes ídolos para todo mundo adorar o Deus que quiser, liberdade absolutamente religiosa. Em Nínive nós temos absolutamente tudo, Azerá, Maate, Zoar, Baal, e Baal são vários. Presta atenção. Vamos deixar que o estrangeiro que está em nosso meio levante e exerça a sua liberdade religiosa. Ele começou a cercar Jerusalém de quê? Postes e ídolos.
Continue, Elias. 3. E levantou altares a Baalins e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Olha que lindo. Depois que em Jerusalém ele consegue fazer isso, do lado de Jerusalém, não dentro de Jerusalém. Espera aí, porque tem a galera idosa. Tem o pessoal retardatário, tem um pessoal ainda do meu pai, tem um pessoal que vai trazer problema. Aí ele começou a levantar não mais pequenos ídolos, mas ele levantou foi bosques com idolatria. E ele começou a adorar. Afinal de contas, ele era moderno, ele era atual, ele se inspirava lá. E é óbvio, ele não podia entrar em conflito com Nínive. O pai dele está morto. Os antepassados estão mortos. Eu tenho que dar um jeito de conseguir controlar essa cidade. Eu vou controlar como? Acreditando somente em Yahvé. Se Yahvé fosse Deus, por que Nínive domina o mundo? Algum Deus lá talvez maior. Então, vou começar a fazer postes ídolos, bosques, e vou também adorar. Continue, Elias. Isso com muita calma. Não é numa semana, são anos após anos. Segundo Crônicas 33:4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Meu Deus, agora é isso aqui, ó. Agora o problema está aqui, ó. Porque uma coisa é cercar Jerusalém de postes ídolos. E fazer bosques e adorar. Agora, já que está dando tudo certo, e já que não tem voz nenhuma para reclamar do que eu estou fazendo, ele entra agora em Jerusalém. E em Jerusalém, que é chamada a casa do Senhor, ele começa a colocar em posições estratégicas da cidade ídolos. Ídolos. E o pior vem agora. Pode ler? Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Meu Deus. Está vendo ali o pátio? Você consegue identificar ali o pátio? Você consegue ver comigo o pátio ali? Você acredita que ele encheu o pátio, ambos os pátios, ou seja, tanto do leste como do oeste, de ídolos ao Deus Sol, ao Deus Lua, às estrelas. Continue, Elias. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também Os irmãos que chegaram são bem-vindos. Estamos no estudo. Continue. Versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Irmãos, calma que o pior ainda vem. Ele agora parte literalmente para adoração, vinculação do coração, e ele começa a consultar adoradores. Eu peço silêncio, estamos na casa do Senhor. Ele começa a consultar adoradores, ele começa a se usar da necromancia, ele começa a fazer exatamente tudo aquilo que Deuteronômio, capítulo 18, diz que não era para ter. E lá no Santo dos Santos,
lá num santo lugar, ele ainda faz algo. Leia, Elias. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu meu nome para sempre. Ele faz uma estátua de Azerá, já que o templo é para Yahvé, e Yahvé precisa de uma esposa. Ele faz uma estátua de Azerá e ele coloca num santo lugar. Ele não foi homem de entrar no Santo dos Santos, mas no santo lugar, onde estavam os candelabros, a mesa da propiciação, ele não entrou, mas onde estava a mesa dos pães e o altar de incenso, ele bota uma estátua de Azerá lá dentro. E Jerusalém se torna então cosmopolita. Jerusalém se torna uma cidade de última geração. Jerusalém se torna uma cidade fantástica, irmãos. Porque em cada esquina, agora pode retirar, filho. Em cada esquina você tem exatamente o quê? Em cada esquina você tem um altar para você adorar o Deus que você quiser, na hora que você quiser. Jerusalém agora recebe a adoração a Baal e Baalins. Jerusalém recebe o culto a Azerá. Ou seja, você tinha o judeu agora, no sábado indo para o templo, levar sua oferta de holocausto e sendo queimada a oferta de holocausto, e no outro dia ele ia ao mesmo templo, porque lá estavam as prostitutas cultuais, para se deitar com ele, porque se deitando com ele e praticando o sexo cultual, Baal iria abençoá-lo quando ele plantasse a vinha dele, porque Baal era o Deus da prosperidade. Irmãos, você pode imaginar isso? Você pode imaginar isso? Você pode imaginar uma coisa dessa? Você pode imaginar alguém com vergonha do que Deus lhe deu, e para alçar voos maiores, para talvez colocar Jerusalém no cenário internacional, para ser conhecido em Nínive, para de alguma forma, lá na grande capital do mundo, ter o reconhecimento e receber capital, receber dinheiro, receber poder, receber expansão, ser um dos grandes homens perante o imperador, você vender toda a espiritualidade. Você acha o que estamos vivendo hoje? O que você acha que está acontecendo hoje? O que você acha que está acontecendo na maioria dos locais que se dizem casa do Senhor? Deus não é mais Deus. O Senhor não é mais Senhor. Se limitar à leitura bíblica, se limitar à oração, se limitar ao jejum, se limitar a buscar a Deus. Não. Isso não atrai mais jovem. Isso não atrai mais senhores. Isso não atrai gente com dinheiro. Isso não atrai... Gente, o que a gente está vendendo? Para ter o que o mundo dá. E o problema do pecado é que ele não vem numa avalanche. Você lê o texto, você pensa que esse menino conseguiu fazer isso rapidamente. Não. Ele foi estratégico, ele foi devagar, porque o pecado é isso. O pecado ele começa lá fora de Jerusalém. Longe da gente, mas com a conivência da gente. Aí o pecado com calma entra em Jerusalém.
E a gente continua calado, conivente. E a gente até gosta. A gente até aprecia. Aí o pecado entra na casa do Senhor. Atinge o santo e o local santíssimo. De tal sorte que depois não tem mais como se levantar. Esse garoto amava tanto Nínive, o que Nínive era. Esse garoto era tão encantado com Nínive, que olhava para o que Deus tinha dado para ele, Jerusalém. Jerusalém. Com toda a sua glória. Com a lâmpada do Senhor. Com a graça do Altíssimo. Com o óleo da unção. E ele dizia, isso é nada. Isso é nada diante do que Nínive pode me dar. Ironicamente, Deus fez com que os assírios viessem, entrassem, porque na época do pai dele não entraram, mas na época dele entraram. Solta de novo a imagem, filho. Ele amava tanto Nínive, que acabou escravo de Nínive. É incrível, irmãos. É incrível. A gente olha para o que Deus dá para a gente. A gente olha para o que Deus deu para pais, mães, avós nossos. A gente olha para o que Deus deu para pastores nossos, para a nossa vida. E a gente é tão terrível, o coração da gente, que a gente pensa que pode desprezar, porque a gente pensa que em Jerusalém não tem vida em Nínive. A gente pensa que em Jerusalém não há alegria, que tem alegria em Nínive. A gente pensa que em Jerusalém não tem esposa boa mesmo é a de Nínive. Em Jerusalém não tem rapaz fantástico é em Nínive. A gente pensa que não há dinheiro em Jerusalém. Jerusalém nós vamos passar fome. Não se passa fome em Nínive, a gente pode acabar como Manassés. A Bíblia diz que ele foi levado cativo. E para humilhá-lo, eles colocaram correntes até no nariz, como se leva um boi. Obrigado, filho. É triste a imagem de alguém que recebeu uma herança tão grande. E porque olha e diz, isso não me serve, eu quero mais. E joga tudo fora. Eu sei que você sabe que ele em Nínive preso estava e se arrependeu. E Deus teve misericórdia dele e o levantou. Mas esse é para o próximo encontro sexta. Irmãos, quanto de Manassés nós temos no nosso coração? O que o Senhor nos deu e a gente está jogando fora? O que o Senhor concedeu para nós e a gente está dizendo, mas isso é um nada diante do que está no mundo? O que o Senhor veio e nos entregou e a gente acha que é um nada? Nínive não existe mais e Nínive não existirá nunca mais, mas Jerusalém é eterna. Jerusalém é eterna. Suas ruas serão diferentes. No meio dela haverá a árvore da vida. O rio da vida estará à disposição de todos. Não se despreza o que Deus dá. Não se joga fora o que Deus dá.
E tome cuidado, não se brinca com pecado. Não se brinca com pecado. O pecado chega sorrateiro. O pecado chega dizendo, não tem nada a ver. O pecado chega comendo pelas bordas. O pecado chega por fora até nos atingir, nos acorrentar. E nos violentar, e nos humilhar. E nos humilhar. O que Deus te deu, e você acredita que lá fora é melhor. Diz para Ele hoje. Abre o coração. Será que é à toa que eu e você estamos aqui? Manassés é um triste exemplo. Porque mesmo depois que ele se converte, ele volta e o Senhor o recupera, ele não consegue mais levar o povo de Deus à presença de Deus. Eu estou falando em primeiro lugar aqui com homens e mulheres que têm uma casa. Que você está deixando entrar lá dentro. Porque a depender do que você estiver deixando entrar lá dentro. Quando teus filhos crescerem, talvez você volte ao bom caminho, mas eles não. Eu estou falando com pastores, o que você está deixando entrar na igreja? Porque talvez depois você reconheça o erro e volte atrás, mas o povo não. Abra por gentileza em Jeremias 15. Jeremias. Porque a gente só consegue entender os profetas depois que a gente entende cada um dos reis. Por isso que a revista dos reis terminou e aqui na sede nós estamos indo rei após rei, com muita calma, para poder depois entender os profetas. Estamos terminando, já terminaremos. Jeremias capítulo 15, versículo 1 até o 4 diz assim. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pastor, mas é injusto, por causa de um rei o povo inteiro se arrebenta? Irmãos, o povo gostava. O povo estava com Manassés. Nós veremos na próxima sexta que Manassés derramou sangue de muitos profetas. Há uma interpretação, não se sabe se é verdadeira. Dizem que o próprio Isaías foi cerrado ao meio por ordem de Manassés. A Bíblia não diz isso. Que Manassés, dizem que foi no tempo de Manassés. A consequência de Manassés foi: não há mais possibilidade nenhuma. Vocês pagarão. Chegou o limite da minha paciência.
Mas louvado seja o nome do Senhor. Manassés morre, Amon sobe, é pior do que o pai. Deus tem paciência curta, fica 2 anos, sobe Josias. E a destruição que Manassés foi tão grande, tão grande, tão grande, que na reabertura do templo, na limpeza novamente do templo, descobrem a lei do Senhor. E Josias faz a última das reformas. Eu posso estar equivocado, irmãos. Mas o tempo de Josias está chegando. E é o tempo da última reforma. Porque depois Jesus voltará. O Senhor retornará. Eu sinto isso. Pode ser loucura da minha cabeça. Mas eu sinto que os Manassés que existem no Brasil, o que puderam fazer, fizeram. O que puderam enganar o povo de Deus, enganaram. O que puderam arrebentar o povo de Deus, arrebentaram. E o pior, muito do povo de Deus gosta do sistema maligno que ele implantou. Mas o Senhor vai levantar Josias. Vai. Glória a Deus. Eu sinto isso. O Senhor vai levantar Josias. E haverá uma limpeza muito grande na igreja do Senhor. E Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Irmãos, é possível perder tudo. É possível perder família. É possível perder casa. É possível perder esposa. É possível perder filha. É possível perder ministério. É possível perder graça. É possível perder tudo. Em razão de não se contentar com Jerusalém. Em razão de olhar para Jerusalém e dizer, ela é tão pequena em relação a Nínive. Ela é tão nada. É um povo tão simples. Aparentemente não chegarão a ponto nenhum. Mas é possível amar Jerusalém de toda a alma. Porque é em Jerusalém que está o nome do Senhor. É em Jerusalém que está a graça do Senhor. É em Jerusalém que está a presença do Senhor. É para Jerusalém que estendidas estão as mãos do Senhor, os olhos do Senhor, a graça do Senhor. Amarás, pois, o Senhor Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e teu entendimento. Amar o Senhor Deus sempre foi amar o seu povo. Então, nunca olhe para o teu irmão e diga que ele é pequeno. Nunca pense que uma reunião na tua igreja é um nada. Não acredite na possibilidade de trocar qualquer coisa que o Senhor te deu pela novidade vinda de Nínive. E não brinque com o pecado. Porque Josias está chegando.
E o grande Josias nos levará para perto dele. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Qualquer mudança, qualquer modificação, qualquer novidade, qualquer vontade de crescer, de qualquer jeito, de qualquer forma, pense. Está de acordo com a palavra de Deus? Não está? Não. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas a palavra do Senhor é eterna. Então, louvado seja o nome do Senhor por Ezequias. Porque quando Manassés entendeu o que eu acabei de te falar, ele estava no cárcere. E a Bíblia diz que ele clamou muito ao Senhor. Aí, como Deus é bom e eterno a sua misericórdia, ele responde a Manassés. Eu quero falar a pais que estão aqui. O fato de você servir a Deus e amar o Senhor e se dedicar a Ele, tal como Ezequias fez, é segurança de que os seus também andarão no caminho do Senhor. Manassés é a maior prova de que não há segurança nenhuma, porque cada um responde diante de Deus. Mas eu tenho uma palavra boa do Senhor para o teu coração. Não para de ensinar o caminho. Sabe por quê? Porque mesmo que ele se desvie, e mesmo que ele vá ao fundo do poço, o que você passou nunca vai sair. E ele vai clamar. E o Senhor, por amor a ti, terá misericórdia dele. Pode ficar tranquilo. E por fim, Nínive nunca foi nosso lugar. Nunca foi. A Babilônia não nos pertence. Jerusalém é nossa. É nossa. Ame o povo do Senhor. Ame a casa do Senhor. Ame teu irmão. Ame a vida com o Senhor. Ame os cultos. Porque Jerusalém vale muito. 1000 dias nas tendas da iniquidade de Nínive não equivalem a 1 hora em Jerusalém e no templo do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. Sabemos, Senhor Jesus, que a tua instrução, Jesus, é a melhor para as nossas vidas. Nós não queremos, ó Pai, tal como Manassés, engendrar em nossas vidas, em nossos comportamentos, em nossas famílias, Senhor Jesus, atitudes que ferem os princípios de uma vida cristã. Mas ensina-nos, Senhor Jesus, a nos portar de acordo com a tua palavra, Senhor, não cedendo aos encantos, ó Pai, que há em Nínive, que há no mundo, Senhor Jesus. Aquilo que nos atrai, Senhor, no mundo, Senhor. Afasta de tua igreja, afasta do teu povo, Senhor,
Afasta dos nossos cultos, ó Pai. Afasta, Senhor, dos nossos púlpitos, Senhor. E ordena sobre nós a Tua bênção, Senhor. A bênção da Tua palavra genuína, Senhor, em nossos corações. Que nós, Senhor Jesus, não deixemos ferir nenhum dos Teus princípios, ó Pai. Nenhuma novidade, Senhor Jesus, que por mais bela que seja, Senhor, queira, Senhor, adentrar as portas da Tua casa, Senhor. Mas ensina-nos, Senhor, como o templo que somos e o templo em que estamos, ó Pai, conservar a Tua palavra, viver a Tua palavra, andar na Tua palavra, Senhor, edificar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos, ó Pai, os nossos irmãos, aqueles que precisam, Senhor Jesus, de uma orientação, Senhor, que possamos dar a eles, ó Pai, o melhor que abstrairmos da Tua palavra. E possamos ser testemunhos vivos, ó Pai, aonde quer que estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa parentela, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a mostrar, Senhor, o genuíno e verdadeiro amor que vem de Ti, Senhor, por meio da cruz do Calvário. Mas não permita, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, seja enganada pelos tempos modernos, sejam enganadas, Senhor Jesus, pelas coisas que o mundo quer, ó Pai, entrar dentro da Tua casa. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, Senhor, assim como aquele que foi ministrado a nós nesta noite, Senhor, nesta casa, que possamos ser, Senhor, vasos ungidos e verdadeiros diante de Ti, para transbordar a muitas vidas, e o Teu nome, Senhor, ser glorificado. Abata-nos, ó Pai, e que cresça em nós, Senhor, a Tua palavra, e que cresça em nós o Teu Espírito, e que cresça em nós a Tua figura, Senhor, para que o mundo veja que não é em nós, ó Pai, que estamos espelhados, mas é em Ti somente, Pai. É em Ti somente que confiamos, é em Ti somente que esperamos, ó Pai. Assim Te suplicamos, assim Te pedimos, e Te agradecemos, ó Pai. Ensina-nos cada dia mais da Tua palavra, e que possamos, ó Pai, apreender e guardar em nossos corações a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Assim Te pedimos em nome de Jesus. Amém.